Então, uma das perguntas que fizeram aqui, eu achei muito legal, é que quais são os melhores estágios da residência de cirurgia geral lá no HC da FM USP? Nossa, muito legal. Eu sempre achei que fosse o pronto-socorro, porque eu acho lindo aquele atendimento lá da TLS que vocês fazem nos Águias. O que você acha? Eu acho que isso é muito variável com o gosto, com a afinidade, né, que a pessoa tem com determinada especialidade, assim, né. Eu gostei muito da cirurgia infantil, que a gente teve bastante contato com transplante hepático, eu acho fantástico, assim, essa parte de transplante, e foi o que mais me chamou a atenção, assim, Tem na muito transplante residência. hepático, nossa senhora. Mas o pronto-socorro é um estágio que a gente cresce muito pessoalmente, assim, né? Cresce como médico, como pessoa mesmo, o contato com outras pessoas, mais experientes, menos experientes, te faz crescer muito, né? Então, eu acho que esse é um estágio que, por a gente passar muito mais tempo e ser um crescimento muito grande no sentido de tanto no sentido profissional, né, atendendo traumas de diferentes complexidades, como no sentido pessoal mesmo, eu acho que é um estágio que é o grande diferencial, assim, da residência no serviço na USP, né, que tem essa característica de ser um serviço de referência para trauma de grande complexidade, né. Você teve algum caso que te marcou, assim, do pronto-socorro, da cirurgia infantil, que você já viu, caramba, que reviravolta, ou que sensacional isso aqui e tal, não sei. Eu acho que o que mais me encantava, assim, na cirurgia infantil é que as crianças, elas têm uma capacidade de recuperação que Muito é grande, né? incrível, assim. Criança é um mundo à parte, assim, do adulto. E crianças, assim, que foram transplantadas com meses de vida, assim. Você vê a criança com 4 anos, ela tem uma vida completamente normal. E, e isso me deixava fascinada, assim, pela cirurgia infantil. Eu tive um caso, na época que eu tava rodando lá no ICR, que era sei lá, um transplante, o pessoal não desistia da paciente e tal. Já tava na quarta anastomose, não sei, o pessoal da cirurgia conseguiu fazer o transplante e tal, e eu revi a paciente 1 a 2 anos depois, ela tava perfeita, assim. Nossa, foi muito agradável pra mim e tal. É muito recompensante, né? Compensante, exatamente. Acho que foi bem legal. E uma coisa que faz parte, assim, quando a gente vê a residência de cirurgia geral no mundo afora, aí no Brasil afora, desculpa, tem muito serviço que não tem acesso à cirurgia videolaparoscópica, né? O que você acha, assim, se tem esse acesso na USP, se não tem, se tem acesso também à cirurgia robótica, o que você acha? O diferencial do HC é que a gente tem tecnologias que talvez outros serviços um pouco menores não tenham, né? Então, a gente tem muito acesso à cirurgia videolaparoscópica, acaba sendo... a maioria dos procedimentos, assim, atualmente lá, são realizados por via laparoscópica. Mas, como a cirurgia videolaparoscópica, ela tem uma particularidade de ter uma curva de aprendizado um pouco maior que a cirurgia aberta, acaba que os procedimentos por videolaparoscopia, eles acabam sendo feitos muito mais pelos R+, né? R3 e R4. R3, R4. A gente tem sempre procedimentos que ficam pro R2, até pro R1, mas a grande maioria dos procedimentos por videolaparoscopia são dos R+. Por a particularidade da cirurgia videolaparoscópica mesmo, né? Que requer uma curva de aprendizado maior para Tem que obter o praticar mais, né? sucesso. Pois é. Exatamente. Sara, assim, se você fosse elencar, sei lá, os principais pontos positivos da residência médica que você fez, que foi cirurgia geral na USP de São Paulo, quais que você... Pode ser estágio, pode ser os casos, mas o que você escolheria, assim, pra falar para outras pessoas? Eu acho que por ser um serviço de grande complexidade, né, por ser um hospital terciário, com um nível de complexidade maior que a grande maioria dos serviços que a gente, por exemplo, na minha faculdade, a gente tinha um hospital grande também, que era referência para casos complexos, mas isso é um pouco mais acentuado quando a gente olha para o HC, né? Ele é um centro mesmo para pacientes Da América graves. Latina, né? Pois é. Então, eu acho que o que mais um ponto positivo, assim, que eu posso falar sobre a residência é isso, né? O aprendizado
aprender a lidar com esses pacientes graves, com os pacientes complexos que fogem daquela curva normal, né, do esperado, né, que complicam muito mais que um paciente normal, que o esperado. Então, acho que essa vivência, né, aprender a tratar complicações e aprender a lidar com um paciente muito mais grave, eu acho que isso é um ponto muito positivo, assim, da residência. Outro ponto positivo é o fato de ser um centro de trauma, né? Então, eu acho que a gente sai muito preparado para atender um paciente Nossa, é muito bonito assim, traumatizado. simplesmente o trauma de vocês. Eu acho que deveria gravar os vídeos até lá pra mostrar pro pessoal como é que você faz. Pois é, eu acho que isso é um ponto muito positivo, assim, né? Ver como é que a gente cresce aprendendo a atender o paciente traumatizado e os traumatizados graves, né? Os traumas complexos. Então, isso é um ponto positivo por ser uma referência, né? Para traumas complexos, traumas graves. Então, eu acho que essa vivência em trauma me fez crescer muito e acho que a gente sai preparado, assim, da residência para atender paciente vítima de trauma, de qualquer complexidade. E o fato de ser um pouco mais acadêmico, né, do que outros serviços. Então, assim, Excelente. reuniões semanais, discussão de casos, isso é muito frequente, né? Em todos os estágios, a gente tem reunião semanal, a gente tem discussão de caso, então isso acaba gerando, te agregando, né, muito conhecimento, né, teórico. Você pode Então, citar, tipo, uma reunião semanal que você gostou muito de ir, uma coisa assim, que você ia frequentemente? no pronto-socorro a gente tem 2 vezes na semana uma reunião que a gente discute casos Os casos da semana, por exemplo? os casos que fugiram um pouco do esperado, casos mais complexos, né? Então a gente faz uma discussão de casos e depois discute algum assunto, né? Discute algum tema. Geralmente algum professor dá uma aula para todos os presentes, né? Então no pronto-socorro a gente tem essas reuniões, mas em todos os estágios, de uma forma geral, a gente tem reuniões semanais para discutir casos, né? Na gastro, a gente tinha reuniões também, no grupo do transplante, nos outros grupos, né? No fígado e vias biliares. E isso é bom porque a gente acaba vendo bastante exame de imagem, então aprendendo um pouco com esses conceitos também, né? De ver exame de imagem.